Deixa eu voltar a falar ao vivo com o repórter Gabriel Rodrigues. Quem está falando lá agora, no velório do cantor Lô Borges, é o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Gabriel. E a gente sabia disso, a gente sentia na voz dele, no cantar dele, que ele fazia com tanto amor, com tanto carinho. E a perda para nós, belo-horizontinos, é muito grande. Prefeito, a gente está ao vivo agora no Balanço Geral. Queria saber um pouco mais do senhor, como é que tem sido ao longo do dia, todas essas mensagens que vão chegando, porque o perfil da prefeitura também postou, né, esse luto e tudo mais. Todo mundo junto nesse pesar por alguém tão importante que tem deixado a gente. Todas as homenagens ao Lô Borges serão poucas em relação a tudo que ele representa para nós, em relação a tudo que ele se dedicou a fazer e fez pelo povo belo-horizontino, mineiro e brasileiro, através da sua arte, através da sua música. Como eu disse, é um cara que nasceu para cantar, que nasceu para tocar, que nasceu para nos embelezar, né? Eu sou uma daquelas pessoas, das várias pessoas que cantavam as músicas dele pelas ruas da cidade, na nossa infância, na nossa juventude, e fica a tristeza de perder uma pessoa como essa, né? Mas fica a certeza de que a gente tem na nossa história um dos maiores cantores da música, não só mineira, belo-horizontina, mas brasileira e mundial. Chegou a embalar aí sua adolescência, alguma época da sua vida? Sim, Lô Borges, Milton Nascimento, Tadeu Franco, Paulinho Pedra Azul, Oswaldo Montenegro, Belchior. São pessoas que passaram pela música ou que estão ainda na música e que nós vamos continuar cantando as músicas deles para o resto da vida. Independentemente dele estar aqui ou não para te dar um abraço, as músicas dessas pessoas serão eternamente eternizadas. E com Lô Borges não é diferente. Em meio a tantas músicas, qual que mais te marca? A que mais marca, Trem Azul, né? Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ficar, todos nós, vamos ficar agora daqui, orando, rezando, pedindo a Deus por ele, pela família dele, família grande de 11 irmãos. Ele é o segundo dessa família que vai embora. A gente vai ficar daqui orando para que a família possa entender esse processo que não é fácil. E resta a nós, fãs dele, seguir o nosso trem azul, olhando pela janela, né, lateral, esperando a música dele tocar. Ele falou muito sobre amizade, né? Estão perguntando também sobre cultura do estado, da cidade. O mundo inteiro ouve, o mundo inteiro ouviu e o mundo inteiro vai continuar ouvindo, né? Porque quando a pessoa que é artista no nível, por exemplo, do Lô Borges, ela não morre, não. A pessoa física vai embora. Essa pessoa que fazia o show, você não vai ver essa pessoa mais fazendo o show, sentada ali. Mas essa pessoa não vai embora. Lô Borges não vai embora. Lô Borges vai ficar eternamente na memória de cada um de nós. Estão perguntando agora se está podendo esperar alguma homenagem específica para o Lô Borges, como é que pode esperar esse marco na cidade? Claro, as homenagens que a gente faz, por exemplo, a gente fez a homenagem ao ex-prefeito Fuad, conversando com a família primeiro, sabe? A gente conversa com a família, mas a gente vai homenageá-lo. Belo Horizonte vai fazer uma homenagem que o Lô Borges merece, que o Clube da Esquina merece, que os outros artistas merecem, porque essas pessoas levaram o nome da cidade, o nome do estado para o Brasil e para o mundo inteiro. Estão perguntando agora sobre uma possibilidade de uma estátua, como do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Eu falei, a gente pode conversar com a família, sabe? Essa homenagem a gente vai conversar com a família, mas pode ter certeza absoluta que ele vai ser, a pessoa dele, o nome dele, vai ser eternizado na cidade de Belo Horizonte. E já está eternizado através da sua música, mas como lembrança para as pessoas que passarem de alguma forma por uma rua, por um viaduto, por uma praça ou por uma estátua. Muito obrigado pela entrevista, prefeito. Só lembrando que ali há o cruzamento das ruas Divinópolis com Paraisópolis, que é onde funciona hoje o Museu Clube da Esquina, já virou um marco. Quem sabe essa homenagem feita pela prefeitura possa ser naquele lugar também, né? O lugar ele já existe. Agora, Laí, a gente entrou no meio da entrevista do prefeito, mas a todo instante passam mais pessoas por aqui falando com a gente, inclusive do ponto de vista do poder público mesmo, né, como o prefeito falou agora. Mais cedo, quem conversou com a gente também foi a secretária de Cultura. A gente gravou esse depoimento para mostrar para vocês o como importante, para além de para cada fã, para a cultura em si, e não só a cultura de Belo Horizonte, das nossas Minas Gerais, mas para a cultura do país. Afinal, o Lô e o Clube da Esquina levaram o nosso nome para o mundo inteiro. E eu convido vocês agora a acompanhar um pouco mais o relato da secretária de Cultura. Veja só. Da Minas Gerais, só
sofre, chora com a perda do nosso gênio, que é Lô Borges. Cabe a gente agora honrar esse legado, ele que levou a alma mineira para o mundo. A gente agora, enquanto povo, enquanto governo, temos a obrigação de honrar esse legado que ele nos deixou. A gente já tem algum trabalho sobre o Clube da Esquina, um parecer favorável do IEFA, para que a gente declare como patrimônio imaterial. E acho que é um trabalho de todos agora de efetivamente honrar essa história, essa beleza desse trabalho todo que ele desenvolveu, a vida inteira dedicada a Minas Gerais, e a música e as suas melodias com certeza fazem parte da nossa história enquanto povo. Então a perda é imensurável. A Estado de Turismo Bárbara Botega falando aqui no Balanço Geral sobre a importância que tem na obra, na cultura mineira, a obra de Lô Borges. O Gabriel, eu não sei se já passou por aí o grande Flávio Venturini também. Se tiver o Flávio Venturini por aí, fala com ele que o 14 Bis, a banda 14 Bis, também tem uma relação muito próxima com o Lô Borges, com o Clube da Esquina. Diga. Te respondo já, é o seguinte, o Gabriel Guedes, filho do Beto Guedes, está começando a falar agora. Aqui a gente vai ouvir um pouco o relato dele também, Laíro. Pra mim foi uma bomba, eu não achei que ele ia melhorar, sabe? Então, fiquei muito chocado. A gente sempre faz lá na esquina, né, lá no Clube da Esquina em Santa Teresa, os encontros musicais que a gente chama as pessoas para tocar. Então, aí foi uma maneira que a gente teve de poder fazer essa catarse, sabe? Assim, de poder pôr para fora, porque eu sempre tive uma relação afetiva com o Lô, assim, como muito familiar, muito paternal, assim. Então eu achei assim que ia ser importante a gente poder, mesmo sendo muito recente, prestar essa homenagem, porque ninguém estava dando conta de ficar em casa, né? Assim, então foi uma bomba. Fiquei sabendo logo de manhã, quando eu acordei, assim, nos grupos, todo mundo pipocando, assim, foi um choque. A gente está ao vivo no Balanço Geral agora e a gente conhece o artista, mas a gente está sempre repetindo desde o começo aqui o quanto que a amizade faz parte da obra dele, está ali colocada em letra, em música. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a amizade dele com seu pai, porque é algo que talvez se não existisse, a gente não tivesse essa obra tão bonita hoje, né? Faz parte da história. Cara, essa sua pergunta, ela é extremamente pertinente, ela é muito boa. O Bituca sempre falou que primeiro a amizade e depois a música. E aí, assim, eles tinham uma relação, assim, meio de irmãos, né? Porque se conheceram muito novo, tem aquela história da patinete, que o Lô tinha um punhado de moeda que não valia nada, aí trocou com meu pai para uma patinete, mas meu pai podia fazer outra, então eles sempre tiveram essa coisa meio de irmão, sabe? Assim, então eu acho que mesmo com toda a amizade, com os vai e vens, porque toda a família briga e volta e tudo, que é uma coisa natural. Então, nossa, meu pai tá em casa desolado, assim, não fala. Eu fui ontem lá falar com ele, ele tá na oficina dele lá cortando as madeiras, furando, uma coisa assim, completamente fora do ar, sabe? Então, mas é isso, acho que o Clube da Esquina, de uma forma geral, principalmente no início, assim, ele foi muito permeado exatamente por essa pergunta, pela força da amizade, sabe? É difícil para todo mundo que está passando aqui agora, eu não consigo nem mensurar o quanto é difícil para o teu pai. Ele vai ter forças para vir aqui, para em algum momento também participar, ou está se despedindo de lá mesmo? Ele não dá conta, ele não tem uma estrutura emocional, assim, para poder separar as coisas, respirar e vir aqui, prestar uma melhor... Tá em casa, ele não dá conta. Quando meu avô Godofredo morreu, em Montes Claros, ele foi para lá. Antigamente os velórios eram feitos dentro de casa, né? Principalmente nas cidades de interior. Ele passou a noite fora, sentado no meio-fio, na calçada. Ele não tem uma estrutura para poder lidar com isso, sabe? Então ele tá assim... out, assim, você pergunta as coisas para ele, ele responde, continua mexendo, tá no caminho dele procurando ter fazer a catarse dele.
Gabriel, 2 perguntas em uma. Primeiro, posso dizer que você está se despedindo de um tio? E segundo, qual que é a música preferida do teu tio com o teu pai? O que você mais gosta aí nessa obra toda? Sim, o Lô, ele sempre foi um tio, ele foi de longe também um pai, assim, que ele sempre me inspirou e a gente sempre se encontrava, a gente não encontrava muito, mas ele falava, ei filho, esse aqui é o filho que eu não tive e tal. Meu pai, no início de tudo, minha mãe namorou meu pai 1 ano, depois eles se separaram e minha mãe namorou o Lô durante 1 ano. As fofocas do Clube da Esquina, né? Agora vai começar a eclodir tudo e eu já vou começar a soltar essa aqui agora. E aí sempre teve essa coisa, assim, depois que eles namoraram 1 ano, aí eles terminaram e meu pai voltou com a minha mãe. Então, sempre teve essa coisa de família, sabe? Pra falar de fofoca, você nasceu quanto tempo depois? Só pra eu ter uma noção aí do que tá acontecendo. Sim, mas resumindo, assim, a música do Lô vai ficar pra gente de uma forma, assim, muito sólida, muito visceral, muito emotiva, muito inspiradora, que eu acho que foi um momento, assim, no planeta, principalmente aqui no Brasil e nesse foco em Minas Gerais, que o Bituca foi, assim, o pináculo de uma eclosão, de uma efervescência musical que levou, né, assim, que eclodiu tantos compositores maravilhosos. Então acho que vai ficar esse legado musical, assim, muito forte. E a música do Lô, assim, ele tem tantas e tantas e tantas. E eu tenho que falar uma coisa muito importante também, que tá até aqui o Gilbertinho de Abreu, porque a gente tem tantas memórias afetivas e nos encartes dos discos, assim, eu vejo que teve uma legião de outros artistas, também artistas plásticos, igual esse exemplo que eu estou citando do Gilbertinho de Abreu. No encarte do disco sempre tinha uns desenhinhos assim que você vê quando você é criança e você escuta a música, aí você absorve aquele conteúdo de uma forma assim muito afetiva, sabe? Então, para mim, das músicas que mais ficaram do Lô, assim, Equatorial, Viver e Sonho Real, já vou começar a falar a fofoca toda. O Lô, né, como ele teve um caso com a minha mãe durante um tempo e tal, e aí ele fez essa música que deu pro Ronaldo, e Sonho Real foi feito para minha mãe, para Silvana, que tá ali atrás. É uma música que também eu tenho, assim, um carinho muito grande. É muita música, né? Eles são muito... Tem muita música para falar, assim, eu não sei, mas essas são uma das que eu gosto muito. Muito obrigado, Gabriel. Eu quero conversar com a sua mãe, será que ela encosta aqui para falar com a gente também? Arrasta ela para cá para conversar com a gente, estamos querendo saber mais dessas histórias, porque é isso que vai manter o Lô vivo, né? A obra, mas principalmente a história, tudo que ele viveu, que são essas emoções, esses sentimentos que acabaram inspirando letras que, assim, ficaram na história. E aí agora eu já estou curioso para saber quais dessas inspirações vieram desse relacionamento. E assim, curioso de ver como a amizade muitas vezes acaba se sobressaindo em relação a tudo, né? Houve aí esse período da mãe dele namorar com o Beto, depois namorar com o Lô, não sei se eles voltaram depois, não entendi esse pedaço da fofoca aí, mas a gente sabe que são justamente essas experiências humanas que acabam inspirando os compositores nessas letras tão bonitas, e essa foi uma das inspirações do Lô. Olaí, vou tentar conversar com ela, mas enquanto ela não chega aqui para conversar com a gente, eu vou chamar um outro relato que a gente conseguiu gravar agora há pouco, porque é o seguinte: a gente está falando desde cedo o quanto que o Lô, ele era ativo, né? Estava compondo até os últimos dias, até pouco antes dessa internação hospitalar por conta de uma intoxicação medicamentosa, ele já estava compondo muita coisa. Eu ia chamar o Zé Cabaleiro, mas estão me avisando aqui, na verdade, para eu chamar o Tizumba. Já a gente vem com esse depoimento do Zé Cabaleiro e eu explico um pouco mais sobre essas composições recentes que ele fez junto com o Zeca. Agora a gente vai ouvir o relato do Tizumba, que, como eu já contei para vocês, e acho que todo mundo que está acompanhando a gente sabe da importância no cenário artístico mineiro, nacional e internacional do Tizumba, e ele veio até aqui junto com um grupo repleto de percussão, e eles não choraram, eles não estavam tristes pela partida. Obviamente em algum local estavam, mas eles fizeram questão de trazer para cá uma alegria, para festejar, para celebrar esses 73 anos de vida do Lô Borges e principalmente celebrar essa obra que acabou inspirando toda a população e essa grande quantidade de fãs que está passando por aqui. Vamos ouvir o que disse o Tizumba.
Falar da importância do Loborges na obra musical, a gente fala não pode falar só da obra musical no Brasil, a gente tem que falar da obra musical dele no mundo, porque ele foi cantado em várias línguas, né? Então ele, para mim, tem uma importância muito legal, mundial, não é só uma coisa bairrista de Minas Gerais, não. Ele, para mim, é aquele camarada que cantou a aldeia e cantou o mundo. Esse é um momento que a gente poderia dizer que é um momento de tristeza, mas para mim é um momento mesmo de travessia. Eu sinto no coração, não é essa tristeza profunda, não. Sinto também uma alegria, porque o que ele construiu nessa terra, ele deixa um legado muito grande e de qualquer forma ele vai continuar. A certeza de que ele pega esse trem azul dele e voa e hora dessa a gente encontra com ele. Tizumba é demais. Maurício Tizumba, cantor, compositor, ator, humorista, é o que ele quiser, porque ele é um artista completo. E bem disse ali, é momento de tristeza, mas é momento de travessia também, Gabriel. Só para completar, falando do Tizumba aqui, você fez uma lista completa de tudo que ele já fez aí, produziu artisticamente, mas se eu pudesse colocar uma coisa nessa lista, eu diria pai, porque ele é pai de ninguém menos do que Júlia Tizumba, que também é assim, um acontecimento, uma artista tão completa como o pai. Então assim, é uma família extremamente representativa e isso já remete a gente à nossa conversa do começo. Você estava dizendo, junto com o irmão do Lô, sobre como o sarrafo está lá em cima, né, nessa questão artística aqui em Minas Gerais. É muita gente boa e principalmente muita gente boa reunida. Esse povo todo que a gente está acostumado a admirar nos palcos, nos bastidores, estão ali se autoalimentando, um contribuindo com a arte do outro e surtindo efeitos tão positivos como a gente vê nas obras que saem aqui de Minas Gerais. E um bonito exemplo disso está na amizade do Loborges com o Zé Cabaleiro. Eu ia contar mais cedo para vocês em relação ao último disco feito pelo Lô. A gente do jornalismo quase sempre usa a expressão, né, o mais recente. Só que infelizmente nesse caso a palavra que se aplica é o último mesmo. Foi o último álbum feito pelo Loborges em uma parceria com o Zé Cabaleiro. São 5 músicas desse álbum e que assim, se você ouvir essas músicas, ouviu na verdade, né, antes do Lô partir, você vai ter uma interpretação sobre essas letras, mas agora que o Lô se foi, essas canções acabaram ganhando uma outra conotação, virou mesmo um tom de despedida. E a gente conversou agora há pouco com o Zeca para poder entender como foi essa parceria e principalmente saber o sentimento que fica dessa parceria que surtiu efeitos tão positivos, e você vai ver esse depoimento comigo agora. Acompanhe. Parece assim, uma música profética, que é a música que abre o disco, né? Na verdade não estava falando sobre o fim da vida, mas sobre o fim do mundo, né? Sobre a crise climática. O Lô queria muito falar, como as letras são minhas, ele fez algumas encomendas assim, vamos falar de assuntos atuais, eu quero falar sobre os donos das Big Techs. Aí tem uma canção chamada Donos do Mundo, quero falar sobre essa atmosfera de fim de mundo que está sendo criado em torno do clima. Ele estava muito preocupado com esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo realmente preocupante, né? Então, ele queria letras atuais e eu me associei ao máximo para chegar perto dos grandes parceiros que ele teve, que são grandes poetas, Ronaldo Barros, Fernando Bram, Márcio Borges, parceiro mais constante dele, Milton Nascimento. Então, assim, é uma pleiade, né? Uma legião de grandes letristas e parceiros. Eu queria te perguntar sobre o amigo, porque o artista todo mundo conhece. O amigo a gente acha que conhece, porque a gente também se sente amigo dele. Mas como é que era ser amigo de verdade dele? O Lô era um cara muito doce, né? Assim, muito amável, afável. E o próprio Clube da Esquina é um disco de amigos, né? Porque tá lá todo mundo. Tem Beto Guedes tocando, sei lá, baixo, Flávio Venturino tocando. É um disco de amigos, embora esteja assinado por Milton e Lô. É um disco sobre amizade, né? Sobre o fazer coletivo, que naquela época, nos anos 60, 70, era um rito, assim, né? Na época do movimento hippie, flower and power e tal, aquilo é uma coisa que se perdeu com o tempo. Hoje as pessoas fazem música à distância, a tecnologia ajudou nesse sentido, mas dispersou também, ajudou a distanciar as pessoas, né? E naquele tempo as coisas eram muito tete-a-tete, gravava tudo ali na hora, tem algo de busca espiritual, interior, né? Então deve ter sido um tempo muito bacana. E isso fica refletido nos discos, né? São discos amorosos, são canções amorosas, né? São canções que falam sobre encontro, amizade. Isso é muito bonito.
E nas nossas, essa atmosfera está impressa também, porque as melodias do Lô inspiram isso. Inspiram muita gente. Acho que o resultado desse clube, né, tete a tete, como disse aí o Zé Cavaleiro, o Clube da Esquina, foi tão genial, né? Hoje em dia, se tivesse sido criado hoje, o clube seria talvez digital, porque não se compõe mais tete a tete, um ao lado do outro, sempre à distância. Mas tantas gerações que ele contaminou no melhor sentido da palavra, né, Gabriel? Exatamente, Laí. Eu quero só fazer um adendo em relação a essa amizade e a esse ponto que você falou, de serem muitas gerações reunidas, que é o seguinte, estamos relembrando aí o início do Clube da Esquina, quando o Lô tinha 10 e o Milton tinha 20 anos. E ainda assim eles conseguiram fazer essa amizade que é tão bonita e inspiradora e que levou toda essa história ao longo dos anos. Mas principalmente o fato de o Lô ter aprendido essa questão da importância da amizade e colocado em prática durante a própria vida, mas também no exercício da arte dele. E se ao mesmo tempo, como eu disse no começo, ele parecia uma alma tão velha, no mesmo instante ele parecia alguém muito jovial, repleto de coisas novas a serem ditas e que acabam tocando diretamente quem escuta. E isso vai depender de onde a pessoa é, de qualquer coisa. Não tem aí um limite para ser tocado por essas músicas feitas pelo Lô. E a prova disso, eu não sei se vai dar tempo da gente colocar aí no ar, Laí, algumas imagens que mostram o que foi feito ontem, assim que as pessoas elas receberam a notícia, porque a confirmação da morte do Lô, ela veio no início da manhã de segunda, só que ele faleceu às 10:50 da noite de domingo. E assim que as pessoas souberam, ao amanhecer de segunda-feira, elas já começaram uma verdadeira mobilização nas redes sociais, mas também presencialmente, ali no cruzamento da rua Divinópolis com Paraisópolis, no Santa Teresa, onde fica essa tão importante esquina. Primeiro chegaram algumas pessoas com flores, com velas, foi um instante que a gente mostrou aqui no Balanço Geral, mas depois vieram as muitas pessoas de todas as idades e de muitos lugares que cantaram juntos. Foi um momento assim inexplicável lá e foi bonito de ver. Está sendo tudo muito bonito. Essa homenagem é sempre muito bonita ao genial Lô Borges. Desde cedo, a movimentação era grande no Palácio das Artes em Belo Horizonte. O velório, aberto ao público, você está acompanhando, vai até às 3 da tarde, até daqui a pouquinho.